princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse verbo criou é diferente do nosso criou. Eu não vou entrar muito no mérito teológico, mas, tipo assim, esse verbo criou é o bará, que é o criado absoluto zero. Aí traz aquele versículo de Romanos 4, que traz as coisas, a existência das coisas que não existem. Aqui é realmente isso que está dizendo. Tipo assim, Deus criou sem existir nada. Não existia nada, não tinha uma referência. Então, assim, eu sou capaz de criar algo, né? E Deus me capacita, e Deus dá muita inteligência para o homem para ele poder criar muitas coisas, né? A gente sabe que Deus criou a Terra, mas hoje a gente tem uma tecnologia que nos permite ver muitas coisas, né? E desfrutar de muitas coisas. Mas Deus, ele é tão infinito em sabedoria que ele criou tudo do nada, né? E ainda, tipo, deixa as referências para você estar criando. Por exemplo, a areia. Quanta coisa que a gente não faz com a areia? Os próprios tijolos, né, as telhas são feitas com barro. Como eu falei, a questão de uma caverna. Você tem a lógica todinha de uma casa ali. Né? Você está debaixo de uma copa de árvore. Você tem ali tem um sentido, né? Está num calor retado. Você, meu Deus, preciso refrescar um pouco. Você vai para debaixo de uma árvore. Porque você sabe que ali é uma proteção. Sim. Então, assim, são criações de Deus. A gente está acostumado a ver uma árvore todo dia. A gente não reflete muito nisso. Mas Deus criou tudo isso do absoluto zero. Nada disso tinha, né? E da diversidade que é as coisas que Deus criou. Não, a história mesmo do velcro é que um engenheiro estava passeando com um cachorro e ele viu que tinha umas plantinhas lá que tinham uns espinhozinhos que estavam pregando nele e no cachorro. Aí ele foi e prestou atenção nisso e usou dessa ideia para poder criar, fazer pequeníssimos ganchinhos assim, para poder até criar o velcro, né? Aí a gente começava, meu irmão, a gente ia aprender, vai fazer casa, projetar, tá? Falei, meu irmão, mas eu não sei não, vai escolher uma cor de uma casa, não. Como é que o cara vai escolher um detalhe de uma cor e outra cor de outra? Como é que o cara vai escolher isso? Tudo que tá na natureza, as cores que a gente tem na natureza, você pode utilizar. É impressionante, elas já são combinadas, elas já são prontinhas para você utilizar. Isso só falando do planeta Terra, né? Ainda no espaço tem também, eu olho muito, eu gosto muito dessa parte de astronomia, e tipo assim, a questão dos planetas, tem, por exemplo, Júpiter, ele tem vários tons de marrom, de branco, tal, bege, e você começa a ver tudo isso, você começa a ver como uma coisa encaixa com outra. É tudo criação de Deus. Quando Jesus estava falando da ansiedade, o que ele falou? Olhai para as aves dos céus, olhai para os lírios do campo. Então, a criação, refletir na criação, não é só uma questão de arquitetura, entendeu? É uma questão de você precisa fazer isso. Jesus está falando, olhe para a criação, você vai ter paz. Se você olhar para a criação, você vai conseguir ter paz. Eu nunca vi um pardal morrer de fome. O pardal morre porque a gente captura um menino, né, malino, pega e derruba um pardal aí numa árvore, mas assim, não é porque ele morreu de fome, né? Olhe para a natureza, olhe para como as coisas são formadas, olhe para o degradê lindo da praia, assim, no mar com o céu, né? Olhe para aquele caule que às vezes, né, da palmeira que é curvado, aquelas coisas todas que você começa a olhar, rapaz, isso é tudo tão lindo, tudo que Deus fez. Então, assim, quando você olha para a natureza, é o que Jesus falou, olhai, né? Vale mais que milhares de pardais, depois Jesus vai dizer. Mas você consegue vencer a ansiedade assim. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. E eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? E aí, Pedro? Você tá bem? Eu tô bem, eu tô cansada, vivi muitas coisas esse final de semana, mas eu tô ótima. Tem novidade chegando por aí, né? Exatamente. Vamos saber dos patrocinadores. Mas e você tá cansado? Eu tô, porque teve uma vigília ontem aqui. Eu tô aqui virado já, fui dormir 4 da manhã, já fui resolver coisas. Misericórdia. Foi loucura. corrido. Mas estamos vivos, estamos tudo bem. pra glória de Deus. É isso aí. Hoje estamos de black. Gostou da minha carinha sorrindo? Combinantes, né? Sorrindo. Eu achei muito bonitinha essa daí, mas eu achei a minha mais minimalista. Mas... A gente conversa com ela sobre os patrocinadores. Falando neles, vamos começar. Os nossos patrocinadores são ele. O primeiro, nosso irmão Edilson Júnior, representante comercial, que está com a gente desde a primeira temporada. Então você que quer uma internet rápida e eficiente
para resolver as suas coisas, para jogar, para fazer qualquer coisa, é só entrar em contato com ele. Já também tem planos de TV junto com a internet. Então entre em contato com ele e contrate o melhor plano para você. E nosso próximo patrocinador é a Academia Pratic Sports. Você que quer cuidar do tempo do espírito, entrar na vida fitness, chegou a hora. É só escanear o QR Code abaixo e encontrar o melhor plano para você na academia. E nosso próximo patrocinador é ela. Lisbelle, que está na nossa televisão agora. Lisbelle Vestindo com Amor tem peças femininas infantis para você presentear as crianças que você ama. Seja sua filha, sua sobrinha, sua vizinha, aquelas crianças que você quer presentear para deixá-las ainda mais bonitas. Então conheça as peças que as meninas oferecem e vamos espalhar amor através das roupinhas. Exatamente. Nosso próximo patrocinador é a Arte Mais Royal Comunicação Visual. Você que quer renovar a sua fachada, fazer um logo novo, cuidar da identidade visual da sua loja ou simplesmente fazer artes para redes sociais, eles fazem tudo na área da comunicação visual. Então escaneie o QR Code abaixo e entre em contato com eles. É isso aí. O nosso próximo patrocinador é a Volumosa Concept. Se você quiser uma linha completa de tratamento para os seus cabelos, você pode procurar porque eles vão ter tudo que você precisa para cuidar do seu visual. Além de oferecer os produtos lá no Salão de Íris, eles oferecem os serviços também. Então, cuidar da sua beleza, do seu visual, você já sabe aonde você vai procurar. Exatamente. O próximo patrocinador é a Vapo Delivery. Você que tem loja, restaurante e precisa de um delivery rápido e eficiente, é só entrar em contato com eles. Mas se você não precisa de delivery e somente de um mototáxi, eles também fornecem. É isso aí. Nosso próximo patrocinador é a La Revi. Então, se você procura peças femininas elegantes para você ficar ainda mais estilosa, você pode encontrar lá. Ela sempre traz peças que estão em tendência na moda para você ficar atualizada, além de oferecer acessórios para cuidar do seu estilo em todos os detalhes. Então, você pode procurar a La Revi. E falando de ficar bonito também, o nosso próximo patrocinador é o Estúdio Sublime. Se você procura por micropigmentação de sobrancelhas, micropigmentação labial, extensão de cílios, design de sobrancelhas, você pode procurar diversos serviços em beleza no Estúdio Sublime para cuidar da sua beleza e da sua autoestima e ficar ainda mais deslumbrante. E a gente não vai cuidar só do lado de fora, já falamos do estilo, da beleza, mas agora também pode ser a hora de você cuidar da sua mente também. Gemília Psicanalista oferece diversos serviços para você encontrar e cuidar da sua saúde mental. Ela também tem um foco especial para mulheres, faz intervenção em grupo com mulheres, então você pode procurar e cuidar da sua saúde para você ficar bem por dentro e por fora. Exatamente. E agora vamos falar delas. As camisas Jesus da Wear. Jesus Wear. Você que quer andar padrão, quer andar bonito e com propósito, evangelizando na rua. Essa minha camisa mesmo aqui tem um versículo aqui atrás. As estampas de trás são muito bonitas. Depois acompanha os nossos stories. Vai ter lá uns videozinhos mostrando as estampas de trás. Mas se você já quiser ver agora, escaneie o QR Code e vê o Instagram dele, que lá tem muitos modelos, tanto de camisa como de moletons também. E a nossa próxima patrocinadora é Maria Makeup. Se você quer ficar ainda mais bonita em ocasiões especiais como aniversários, casamentos, enfim, esses eventos que você quer se sentir mais confiante, você pode contratar os serviços dela porque ela é maravilhosa. Ela vai te ajudar a cuidar da sua beleza e você ficar ainda mais bonita nesses dias especiais. Exatamente. E agora, faça a sua propaganda. É isso aí, novo patrocinador aqui do Evancast. Se você procura por joias em prata ou semi-joias, você pode procurar a Panemorph. Beleza Panemorph. Panemorph é uma palavra que quer dizer beleza que vem de dentro pra fora. Então você vai ficar ainda mais bonita, mulheres e homens também, porque nós oferecemos peças para homens e mulheres para você usar, para você presentear em todas as ocasiões. Você pode encontrar no meu Instagram. Vai lá, gente, conhece a minha marca. Natal tá chegando, vamos presentear, né? É isso aí, né? Fiquei sabendo que Sandro vai comprar presente por lá. Todo mundo aqui vai comprar presente lá. E é isso, esses são os nossos patrocinadores. E você que não é um patrocinador, mas quer contribuir com esse projeto, quer fazer a palavra de Deus propagar com mais eficiência, com mais qualidade, é só fazer o quê, Thalita? Escanear o QR Code. QR Code que vai aparecer aqui em cima, ó. Plim! Olha. Tá meio afinado. O que você acha, editor? Tá no caminho. Foi, né? Deu certo. Você escaneando o QR Code pode fazer uma oferta para esse projeto, que a gente possa continuar trazendo conteúdos com qualidade e com convidados diferentes, especiais, como o de hoje. É isso aí. Bom, você pode nos ajudar através do QR Code, mas também pode nos ajudar aonde, Pedro? Seguindo as nossas redes sociais. Aonde nós estamos? Além do YouTube, estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram, com cortes,
com propósito para a sua vida. Às vezes você não quer compartilhar um episódio completo, mas tem cortes lá maravilhosos, com momentos marcantes que aconteceu durante o podcast. Então você vai lá, copia o link, ou então compartilha no direct dos seus amigos e abençoa também a vida deles através desses cortes. E você também pode abençoar a gente se inscrevendo no canal, compartilhando o canal com os outros amigos, pedindo para eles se inscreverem, dizendo, ali tem um podcast abençoado, com testemunhos maravilhosos, com histórias e estudos muito bom também. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho, já deixa o like no começo, porque se deixar pro final você esquece. É isso aí, esse é o nosso lembrete pra você não se esquecer, porque o nosso bate-papo já está quase começando. E é isso, então agora sinta-se honrada. Em convidar o nosso convidado. Convidar o convidado. Hoje nós estamos aqui com um episódio especial, um pouquinho diferente, com Yuri Leonel. Ele que é casado com Amanda, é arquiteto, Yuri Leonel Arquitetura. Ele também é diácono e líder do nosso Ministério de Construção aqui da Igreja Evangelizadora. Hoje ele vai trazer um conteúdo específico para a gente falar sobre essa área, onde a gente também pode enxergar os detalhes de Deus na arquitetura. Seja bem-vindo e vamos conversar. Aplausos! Olá, pessoal. Graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, agradecer a Deus e a vocês pelo convite. Confesso que fiquei nervoso, um pouco lisonjeado aí, porque o pessoal que vem apresentando o podcast, né, são só a elite, né? O pessoal que é referência, eu fiquei nervoso, mas se Deus quiser vai ser bem, assim, muito edificante. Muito obrigado aí. Amém. Bom, eu acho que a gente vai começar já o nosso bate-papo com a primeira pergunta, que a gente fala o seguinte, né? Quando a gente pensa na natureza, a gente pensa também na arquitetura, a gente vê, sim, uma correlação entre as duas coisas. E quando a gente pensa em Deus como arquiteto, o que isso nos revela sobre a natureza de Deus e no modo como ele se expressa na criação, com esse olhar da arquitetura para você? É interessante essa pergunta. Existe um versículo em Isaías que fala que Deus estabeleceu a terra, né? Em outras traduções, né, como se Deus deixa a entender como se Deus tivesse cuidado de cada detalhe, né? Isso é muito interessante, porque a Terra, ela é algo muito complexo, né? Não só a Terra, toda a criação de Deus, quando a gente pensa em universo, né, e na Terra em específico, a gente vê que é uma coisa muito complexa. Então, assim, quando a gente pensa, né, que Deus criou tudo, né, da forma como criou, tudo se encaixando perfeitamente, né, que tudo tem um porquê, né? A gente sabe que até as abelhas, né, são essenciais para a vida na Terra. Então, assim, todas as coisas que Deus deixou é fundamental. Todas as coisas são necessárias para a existência, né? Então, assim, quando a gente reflete nisso, eu me alegro, né, em saber que sou criação desse Deus, que é um Deus que tem o controle de todas as coisas, e todas as coisas para ele estão desnudas, assim, ele consegue enxergar tudo, consegue visualizar todas as coisas, e tudo criou de uma forma absolutamente perfeita, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que olhar para Deus de uma forma diferente, porque isso tem que trazer uma mudança para a nossa vida, a nossa forma de como viver, como enfrentar nossos desafios, como enfrentar nossas situações do dia a dia. Porque quando você fala assim, arquiteto, o que é um arquiteto? Falando assim de mim, seria um profissional que vai mapear, tipo, uma necessidade de um espaço, por exemplo, uma casa. Aí vai de uma casa a ambientes muito maiores, tipo uma praça, por exemplo, até cidades. Tipo, Brasília é uma cidade projetada. E assim, ele vai entender toda aquela necessidade, né, e vai traduzir aquilo para um projeto para ser executado, né? Então, assim, ele, na limitação do arquiteto humano, né, ele vai tentar o máximo. Por exemplo, eu estou responsável para fazer o projeto de uma cidade. Olha como isso é complexo, pensar numa cidade, nas vias, na malha urbana e tudo. Então, assim, eu vou ter que pensar em vários detalhes ali, né, para poder deixar tudo perfeito no máximo que eu conseguir. Só que Deus, ele é perfeito, né? Então, toda a criação dele é perfeita. Então, a gente pode descansar nisso, né? Deus se revela assim, como arquiteto, como um ser supremo, o sublime arquiteto, né? Aquele que pensou em todas as coisas e tem todas as coisas no seu total controle. Sim. Que legal. É interessante demais. Acho que eu assisti até um filme também, ele falou sobre a abelha, eu lembrei. Que nesse filme retiravam as abelhas tiravam fogo, coisa assim do tipo, e o mundo entrava em colapso. A cidade ali das abelhas, que tinha as abelhas, que elas pararam, entrava em colapso. Planta, flores, sim, tudo murchava e a cidade parava. Isso reflete muito, né, também, o cuidado da criação de Deus, cada detalhe, é o arquiteto que pensou em cada milímetro de cada coisa. Eu já vi também a comparação do coração humano com o motor do carro, a semelhança, né? De ambas as coisas, que
enquanto o homem criou ali o coração, Deus já tinha pensado em tudo, já sabia de tudo e criou, já tinha criado o coração e todas essas... E assim, quando a gente vai para uma dimensão maior, por exemplo, a gente começa a analisar o espaço, né? As próprios artigos e documentos assim que o pessoal da NASA publica, a gente vê reportagens, a gente vê que tá tudo 100% ali organizado, né? A questão do sistema solar, né? A questão dos meteoros, né? Que a Lua ali tá servindo para proteger. Então, assim, é tudo... Né? Assim, a pessoa não acreditar que isso foi criado por Deus é até esquisito, né? Mas, tipo assim, é realmente tudo perfeito. Tudo, né? No seu devido lugar, que se tivesse um milímetro a mais ou um milímetro a menos, entrava em colapso exatamente. Mas está tudo no seu devido lugar, onde se deve estar. Porque quando a gente fala de natureza, da criação de Deus, é sobre isso mesmo. Quando a gente vai estudando qualquer área de conhecimento da natureza, a gente encontra detalhes que a gente, às vezes, não tem nem noção de como aquilo está perfeitamente encaixado, como tudo funciona perfeitamente bem. Seja na física, como a gente mencionou aqui, os astros, o universo, ou até na biologia mesmo, quando você vai olhar como cada coisa funciona, como tudo é feito para ser harmonioso e completo, assim... Deus, ele é perfeito. E é sobre isso que você disse. É estranho a gente olhar para todas essas coisas que se encaixam perfeitamente e ver... Se não fosse assim, não seria possível vida na Terra, ou o universo, ou, sei lá, a gravidade entrar em colapso, alguma coisa assim. E a gente pensar que não existe uma mente racional e realmente um arquiteto, alguém que desenhou cada detalhe, pensou, uma explosão calculou. que aconteceu e foi... Por acaso, é muito difícil. Então, Deus é perfeito e a gente consegue... É engraçado a gente dizer que consegue enxergar Deus até nos detalhes da arquitetura, na visão de arquitetura, porque é uma área que a gente não imagina, mas não tem como. A gente olhar para toda a natureza, tudo aquilo ali, a gente não observar que existiu alguém projetando aquilo. Com certeza. Sim. E assim, o legal, né? Tipo assim, quando você está contratando um arquiteto, né? Já pensando nessa grandeza de Deus, de como ele organiza tudo, ele tem a sabedoria de todas as coisas. Quando você contrata um arquiteto, é legal que você tenha a sua referência. Tipo assim, eu gostei de uma casa assim, gostei de uma casa assada. Mas assim, é legal que você, né? Entregue para ele o seu sonho, né? E você, tipo, procure o arquiteto que você mais gosta e tal, que você mais identificou, mas você entregue seu sonho para ele e ele vai traduzir aquilo ali, né? Ele vai fazer da melhor forma para que chegue ali surpreender e você ame o projeto, né? Isso me faz refletir muito, né? Porque às vezes uma pessoa não conhece o arquiteto, ele fica, poxa, mas eu queria que fosse assim, já tenta trazer alguma coisa pronta. Já assim, queria que fosse mais ou menos assim, tipo, pega um projeto na internet, queria que fosse mais ou menos assim e tal. Mas assim, quando a gente pensa em Deus como arquiteto, eu penso assim, que o cliente que deixasse pelo menos o arquiteto mais confortável é aquele que deixa livre. Eu tenho um cliente, já tive um cliente que fala assim, Yuri, você quer que Yuri, faça do jeito que você quiser, do jeito que você faz, eu já gosto, tá? Tá bom, eu vou fazer. Mas assim, se a gente tivesse essa visão com as coisas de Deus, era melhor, certo? Porque muitas vezes a gente tem nossos sonhos, tem aquilo que a gente sonha, né? Mas a gente muitas vezes quer ter o controle, quer achar que a gente quer... essa referência aqui e essa. Eu acho que se você juntasse assim com essa, mas Deus sabe exatamente o que é perfeito, né? Para a vida de Pedro, para a minha vida, a vida de Thalita. Então, assim, ter essa visão de Deus como arquiteto também isso, é poder entregar, saber que ele vai fazer o melhor. Que legal. Sim, é dizer assim, o Deus que criou todo o universo, dono de todo conhecimento, dono de toda sabedoria, você tá ali, Deus. Assim... Eu sei que o senhor é inteligente, que o senhor é o dono de toda a sabedoria, mas será que se a gente fizer por esse lado... Aí o cara limita Deus, né? Acaba limitando Deus. Realmente à frente. Quando você olha por esse lado, você vê o quanto a gente, né? É sem noção às vezes, né? Meu Deus, tô pronto já pra ganhar. Vai, manda pra mim. Não, eu sei que é tudo no seu tempo, mas eu queria agora. Não é bem assim. E assim, o detalhe importante, ainda nesse tema, é que, tipo assim, às vezes às vezes acontece de um cliente quer aquilo porque quer, mas eu já tô vendo ali sei que aquilo não é o melhor. Tipo, tá bom. Sim. E a gente não vai discutir, né? Você quer daquele jeito, tudo bem, mas não é o melhor. Eu consigo enxergar que não é o melhor. Imagina nossas orações, né, para Deus, muitas vezes. Por isso que é importante sempre a gente pedir nossas orações para que seja realmente feita a vontade de Deus, né? Sim. E não a nossa, porque Deus realmente sabe o que é melhor. Perfeito. Exatamente. Yuri, a gente já falando sobre isso, sobre riqueza de detalhes de tudo que Deus criou. A Bíblia, ela traz muito sobre a criação, uma riqueza de detalhes lá. E você que estuda tanto a Bíblia como a arquitetura, está por dentro disso. Tem alguma coisa assim que chamou sua atenção sobre esses detalhes
que tanto a Bíblia como a arquitetura traz? Rapaz, tem... Na verdade, tem... Assim, a gente sabe que a Bíblia, a função principal da Bíblia não é falar de como as coisas foram criadas, embora ela explane muito bem isso, né? Mas tem muitos versículos, muitas passagens, assim, que chamam muito a minha atenção. Tem uma que eu li recentemente em Provérbios, que eu vou até abrir aqui para eu não correr o risco de falar errado, certo? Só um minutinho. À vontade. Que está em Provérbios 8. Acho que é 8. É um versículo que me chama muita atenção, né? Porque, veja só como fala aqui. Aqui está falando da sabedoria, né? O Provérbio tem vários textos que falam sobre sabedoria. E fala assim, no versículo 26. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo. Esse primeiro versículo aqui, essas partículas de poeira, quando eu confesso a vocês, quando eu li isso aqui eu me assustei. Porque, cientificamente, né, tem uma teoria da poeira cósmica que existe, que é uma poeira que tem no espaço, né? Uhum. Que é por onde os cientistas eles acreditam que foram feitas as formações dos planetas. Né? Então, quando a gente vê aqui as partículas de poeira com as quais fez o mundo, quando foi escrito isso? Uau. Não é verdade? Uhum. Quando é que foi escrito o provérbio de Salomão? Né? E que sabedoria é essa que é capaz de nos revelar uma coisa como essa? Né? Isso aqui me surpreendeu muito, né? Porque não tem aquele versículo de Romanos que fala que Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem, né? Eu fico tentando imaginar como foi o momento da criação, né? Tipo, um nada absoluto. E Deus criando tudo, né? E eu vejo isso aqui, as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Né? A gente tem Isaías também que fala que ele é aquele que está sobre a cúpula da terra. Né? A gente sabe que tem os terraplanistas hoje, né? Mas a Bíblia está deixando claro já que a terra é, né, já é formato de cúpula, né? Arredondado. Tem isso, tem outros capítulos outro versículo também de Salmos que fala a respeito da Trindade, né? Deixa claro que foi a criação com a Trindade, os três. E fala também da questão das estrelas, né? Todas essas coisas que quando Deus fala, é meio que tira a gente dessa dimensão, assim. A gente tá sempre aqui olhando, eu vou trabalhar, vou fazer aquilo, a gente tá naquela obrigação. Mas quando a gente vê essas coisas, né? A gente fala, meu Deus tá acima de tudo mesmo. Tipo, acima de tempo, acima do que a gente vê, acima do físico, acima do material. Então, assim, esses versículos, eles Quando eu leio, eu fico impressionado com a grandeza de Deus, porque, como eu falei, a gente está tão preocupado com coisas aqui, às vezes a gente está com uma situação difícil na nossa vida, a gente pensa que é mesmo impossível resolver, né? Às vezes eu estou numa obra lá, uma situação na obra, eu fico, meu Deus, para resolver isso vai ser uma coisa... Mas, olha Deus, né? Criou tudo do nada, né? Partículas de poeira com as quais fez o mundo, né? Como é que a gente consegue dimensionar isso, né? Partículas de poeira formando o mundo. Então, assim, a Bíblia tem inúmeros versículos. Se fosse ler realmente tudo que eu tenho aqui, seria a gente passar o podcast todinho só falando. Muito embora, como eu falei, não era a intenção principal da Bíblia, mas ela revela que Deus criou realmente do nada, que Deus delineou o horizonte, né? São coisas assim que nos mostram a grandeza de Deus e como foi sublime realmente o ato da criação. Perfeito, que legal. Eu nunca ia imaginar que um versículo que assim, tem todo o restante do texto, né, ele não se detém na poeira do universo, mas um versículo tão pequeno, ele traz um conhecimento tão profundo, porque para se falar sobre poeira cósmica, quanto estudo, quanto conhecimento, quanto tecnologia, quanto tempo não teve que passar para as pessoas conseguirem chegar e levantar essa teoria. E alguém, há muito, muito, muito tempo atrás, onde nem se falava disso, já tinha alguém que recebeu da parte de Deus uma revelação para conseguir escrever e exaltar a grandeza de Deus. Tipo assim, que legal. Caramba, a gente fica impressionado quando a gente vê a grandeza de Deus, quando a gente está falando da Bíblia, quando a gente lê. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se depara com essa grandeza. E a gente enxerga como a gente é pequeno, como a gente é falho, como a gente é limitado, como você falou, como a nossa visão é limitada, a nossa capacidade, os nossos planos são limitados. E a Bíblia fica cada vez mais verdadeira, porque Deus, ele é extraordinário. E a nossa referência para conhecer e entender a Deus é a Bíblia. E na Bíblia, Deus se revela e ele mostra aquilo que ele faz, aquilo que ele pode, aquilo que ele sabe.
através da Bíblia. E a gente vê as coisas grandiosas que Deus fez através de tudo aquilo que Ele deixou para nós. E a gente vê hoje a nossa mente limitada. E às vezes a gente querendo botar regra em Deus, querendo botar limite em Deus. E se a gente for olhar para um Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia ele é muito, muito mais surpreendente, muito maior daquilo que a gente pode imaginar. E aí isso já me leva até para uma questão de fé e de confiança em Deus, que foi o que a gente estava falando ali antes, que a gente precisa aprender a confiar no Senhor. E a gente precisa buscar, falando agora do Novo Testamento, o dom da fé. Fé é dom de Deus. É o Espírito Santo que dá a fé para o nosso coração. E a gente tem uma visão limitada. E a fé é crer em coisas que a gente não pode enxergar. Sim. É coisas que as circunstâncias não vão apontar para aquela direção. Mas se o Espírito Santo ele enche o nosso coração de fé e a gente aprende a confiar no Senhor, a gente aprende a descansar também nele. Exato. Porque às vezes é disso que a gente precisa. Enxergar as limitações, os problemas, as circunstâncias da vida e descansar o coração em Deus, sabendo que o mesmo Deus que se revela na Bíblia de maneira tão extraordinária é o mesmo Deus e ele não mudou para nós hoje. Sim. E ele pode fazer diversas coisas muito maiores do que o que a gente imagina, e a gente só precisa aprender a descansar e confiar no processo. É aquela frase, confie no processo, confiar Exatamente. No Senhor. Sim. E o tempo perfeito e a forma perfeita Ele fará. Exatamente. Porque Deus é maravilhoso e imutável. Acho que foi ontem, na vigília, porque eu tava tão sono, não lembro. Mas acho que foi se entregando aí. Mas foi ontem na vigília, eu creio. Também não lembro quem falou, não me pergunte. Mas falaram que o Deus que multiplicava pães e peixes, o Deus que multiplicou o azeite e a farinha, perguntou por que Deus não faz isso hoje? Sim. Por que Deus não faz essas grandezas hoje se é o mesmo Deus? Aí o que diferencia é a nossa fé. Você tem fé de doar aquilo que você tem e crendo que Deus vai multiplicar. Você tem fé de fazer o que o pessoal antigamente fazia. Se você tiver fé a esse ponto e crer em Deus, Ele faz, porque o Deus é o mesmo, Deus não mudou. Certeza. Então, o que a gente precisa é isso, é fé, saber que o Deus que criou todo o universo, Deus que criou tudo que a gente existe e que a gente conhece, é o mesmo Deus que toma conta da gente. Sim. Se o Deus que fez isso tudo e é dono de tudo, não pode abençoar a gente com... Resolver um problema pequeno. Resolver uma mixaria que a gente acha que é o maior problema da nossa vida. É isso aí. E já trazendo para a criação que nem a gente está falando, a gente sabe que os homens, eles criaram as coisas, como a gente falou no início, né, mediante aquilo que já existe, como eu citei o exemplo, né, do motor e o coração. Sim. Muito parecido, com certeza devem ter usado como inspiração, e a gente vê o poder da criatividade de Deus em criar as coisas do nada. E para você, Yuri, como arquiteto que criou já vários projetos e pensa vários projetos, como é que você vê esse poder da criação de Deus e o poder da criação do homem? Essa pergunta é excelente, demais, porque assim, é aí que você separa o homem do menino, né? Por exemplo, quando eu estou fazendo um projeto, o que acontece? Digamos que estou fazendo um projeto, um para Thalita e um para Pedro. Aí eu vou sentar com o Pedro. Pedro, como é que é a sua casa ideal? Yuri, eu gosto de uma casa de telhado aparente. Eu gosto de 4 quartos, queria uma suíte, queria que fosse assim a sala, que tivesse uma televisão grandona, beleza. Aí Thalita, não queria que a minha casa fosse um telhado escondido, que eu não queria que tivesse TV na sala, que ele estivesse só no quarto e tal. É o seu perfil e o perfil de Thalita, né? Aí eu vou pegar o quê? Um papelzinho em branco. Vixe, passa da roupa aqui, meu Deus. Vou pegar um papelzinho branco e vou pegar todas aquelas informações que Thalita e Pedro me passaram, né? E fazer um projeto para outro. Aí vou rabiscando, vou pensando em várias outras possibilidades. Vou tentando entender o sol, vou tentando entender a ventilação. E vou pegar tudo para fazer o melhor possível, né? Estou criando um projeto para Pedro e um projeto para Thalita. Mas você concorda para mim que as lógicas de uma casa já existem? Por exemplo, na natureza você consegue ver a lógica de uma casa. Se você está dentro de uma caverna, né? As próprias paredes ali rochosas, elas nos dão a ideia de parede, de espaço. A própria proteção ali, horizontal, ela vai dar uma proteção ali de chuva, de intempéries, né? Isso tudo eu estou criando a partir de uma lógica. É uma lógica, querendo ou não. Existe uma lógica de paredes. A sua casa não vai ter parede, não? Vai ter parede. A casa Thalita não vai ter um telhado, não? Vai ter.
Por mais que seja diferente, você quer o telhado aparente, Thalita quer o telhado embutido. São soluções diferentes, mas são telhados. Pode ser uma parede de um jeito, a parede Thalita de outro, mas são paredes, né? São coisas que existem. Quando a gente vem para Gênesis 1, aí já aquele versículo que como eu falei no início, que você fica surpreso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse verbo criou é diferente do nosso criou. Por exemplo, Sandrão está ali. A gente vai criar um arranjo. A gente tem uma lógica de arranjo, né? Vai ser como? Vai ser assim, vai ser assado. Vai começar com violão, vai começar... A gente tem uma lógica de arranjo. A gente tem o ponto inicial, né? Eu tenho uma lógica. Eu vou criar agora né? Criar um painel de televisão. Vai ter a televisão, vai ter que ter uma gavetinha, até uma coisa. Eu tenho uma lógica. Mas aqui esse verbo criou não é o criou da gente, né? Eu não vou entrar muito no mérito teológico, mas tipo assim, esse verbo criou é o bará, que é o criado absoluto zero. Aí traz aquele versículo de Romanos 4, que traz a existência das coisas que não existem. Aqui é realmente isso que está dizendo. Tipo assim, Deus criou sem existir nada. Não existia nada, não tinha uma referência. Ele criou do absoluto zero. Era 0 mesmo, não era um papel em branco, assim, nem um papel, nem um lápis tinha. Era o maior papel em branco da história, assim, digamos. Era a coisa mais do nada possível. E Deus criou tudo que criou. Então, assim, eu sou capaz de criar algo, né? E Deus me capacita. E Deus dá muita inteligência para o homem para ele poder criar muitas coisas, né? A gente sabe que Deus criou a Terra, mas hoje a gente tem uma tecnologia que nos permite ver muitas coisas, né? E desfrutar de muitas coisas. Mas Deus, ele é tão infinito em sabedoria que ele criou tudo do nada, né? E ainda, tipo, deixa as referências para você estar criando. Por exemplo, areia. Quanta coisa que a gente não faz com areia? Os próprios tijolos, né? As telhas são feitas com barro. E assim, tudo que Deus deixa ali, ele deixa com um princípio. Né? E você pode utilizar aquilo ali e aperfeiçoar aquilo para as mais diversas coisas. Né? Como eu falei, a questão de uma caverna. Você tem a lógica todinha de uma casa ali. Né? Você está debaixo de uma copa de árvore. Você tem ali tem um sentido, né? Está num calor retado. Você, meu Deus, preciso refrescar um pouco. Você vai para debaixo de uma árvore, porque você sabe que ali é uma proteção. Sim. Então, assim, são criações de Deus. A gente está acostumado a ver uma árvore todo dia, a gente não reflete muito nisso. Mas Deus criou tudo isso do absoluto zero. Nada disso tinha, né? E da diversidade que é as coisas que Deus criou. Então, assim, é uma comparação. Eu sou pequenininho, né? Quando comparado a Deus, quando eu tô num lugar assim que algo me surpreende, tipo, tô viajando e eu tô vendo alguma paisagem que me surpreende, ali eu normalmente, eu tenho isso comigo de orar, tá? Em oração, eu converso com Deus. Converso com o Senhor como o Senhor fez isso de forma tão extraordinária, né? Por exemplo, eu tava vendo uma falésia, né? Que é tipo uma topografia, tipo uma montanha assim, para ficar fácil de entender. E eu vendo aquilo ali, aquela coloração diferente, aquilo tudo diferente, eu me surpreendi muito. E aí eu paro, oro e falo, Senhor, só o Senhor mesmo para fazer uma coisa desse jeito. Eu não tinha nem condições. E muitas vezes eu chego a me emocionar mesmo, porque é realmente algo fora da curva, né? Tipo assim, eu tô ali, eu consigo pensar, consigo raciocinar, pensar uma ideia diferente, uma coisa que me surpreendeu. Consigo ter ideias boas, né? Mas é uma ideia daquilo que já existe, né? Eu posso ser criativo naquilo que já existe. Não criar algo do absoluto zero, uma função, tudo do zero. É impossível. Sim. Só Deus é capaz de fazer isso mesmo. Que nem disse, uma frase que a gente usa muito na galera do design gráfico. Nada se cria, tudo se copia. Então, quando você pensa em criar alguma coisa... Já existe. Mas é isso mesmo, assim, a criação de Deus é tão grande, tão divina, que a gente não consegue dimensionar na nossa mente, porque é tanto detalhe, tanta coisinha que ele conseguiu pensar na hora de fazer a criação, que a gente não consegue dimensionar o quão grande é esse feito, né? Com certeza. Que nem você falou, o detalhe das árvores. Teve, acho que foi do lado ali do clube de Paulo Afonso, cortaram umas árvores para poder replantar, porque tava caindo, aquelas caraibeiras, né? Sim. Elas estavam caindo, aí tiveram que cortar e replantar outras. Sim. Aí, do fato deles terem feito isso, era uma praça que tinha muitas árvores grandes. Acho que eu vi, sim. Aí o CPA fica ali
praça fica do lado da quadra. Aí, por terem cortado isso, um menino lá tava treinando e falou, rapaz, eu não sabia que 3 horas, 4 horas fazia tanta diferença assim. Disse que tá quente. Nossa cidade já é quente, né? Aí só pelo fato de ter cortado essas árvores que fazia um pouco de sombra pra lá, disse que tá quente pegando fogo. Então imagina assim, né? Deus já tinha pensado, vou botar ali as árvores, porque vai fazer uma sombrinha pra quando o abençoado quiser descansar. Tem uma árvore ali pra ele respirar um ar puro também, vai ter uma árvore ali ajudando ele. E, cara, assim, quando a gente pensa pra pensar, eu falei, cara, quantos detalhes tem na criação de Deus. Cada coisa, assim, tu falou até no off aqui pra gente, foi a questão do velcro? Do velcro. Eu falei, rapaz, na nossa mente conta aí para o galera. Velcro é a criação do velcro, né? Tem a teoria não, a história mesmo do velcro é que um engenheiro estava passeando com um cachorro e ele viu que tinha umas plantinhas lá que tinham uns espinhozinhos que estavam pregando nele e no cachorro. Aí ele foi e prestou atenção nisso e usou dessa ideia para poder criar, fazer pequeníssimos ganchinhos assim, para poder até criar o velcro, né? E assim, o arquiteto que for inteligente, desenrolado mesmo, ele vai olhar para a criação, certo? Assim, eu vou falar, na época da faculdade, a gente via, às vezes o professor apresentava um projeto, e aqueles que mais surpreendiam todo mundo mesmo, era aqueles que o pessoal conseguia extrair alguma coisa da natureza, alguma coisa do que foi criado. Que aí parece, nossa, uma inspiração, conseguiu pensar nisso, cara. Rapaz, como ele conseguiu pensar nisso? Normalmente era algo da criação. E assim, você falou da questão das árvores. As árvores são fundamentais, né? Para essa questão. Como você falou, aqui em Paulo é muito quente. As árvores criam ali um microclimazinho, né? Tipo assim, o Belvedere. Né? Tipo, você tá ali... Aqui, você vai pro Belvedere, você sente que ali é diferente, né? Sim. Tipo, quando você tá passando ali na ponte do BTN ali, você sente que ali fica um pouquinho mais frio, né? Que é a questão das águas ali em volta, né? Então, assim, o arquiteto inteligente mesmo, ele vai utilizar das coisas que foram criadas. Tudo. Ele vai ser observador em tudo. A ventilação ele vai usar. Porque a ventilação tem uma direção de vento. Não adianta eu chegar em uma casa, quero botar uma janela bem aqui, bem bonita. Às vezes é o lado que pega o sol. Você não vai adiantar nada. De contra o vento, né? Vai ser a pior solução possível. Aí você tem que olhar o local que pega o vento, o local que tá batendo sol, para ficar um local que realmente precisa pegar sol, tipo uma área de serviço. Então, assim, trazendo de volta comparando Deus com o homem, né? O homem ele só vai pegar das coisas que foram criadas. Realmente é isso que o arquiteto faz. Ele vai pegar tudo que foi criado ali e tentar adaptar, entender como Deus fez, como Deus pensou no sol, como Deus pensou no vento, e vai tentar trazer aquilo ali para uma escala menor, que é uma casa, por exemplo. Entendeu? Sim. E aproveitando que a gente está nesse assunto, a gente tinha uma pergunta aqui para você, falando justamente da Bíblia, da natureza, dessa organização de Deus. Tem alguma passagem assim que você consegue mencionar que traz essa organização divina? Pode ser na natureza, pode ser no cosmos ou na história, não sei. Certo. Olha, passagem... Bom, assim, eu me surpreendo muito com a criação. A própria criação mesmo, né? Como as coisas foram organizadas, né? Quando você olha a criação e você se torna um cara observador, tipo assim, você vê que tudo foi feito numa perfeita lógica, né? Tipo assim, como eu falei agora há pouco, né? Da questão do barro, né? Por meio do barro, a gente pode criar várias coisas, né? Tipo telha, bloco e uma sucessão de coisas, né? A madeira, né? Tanta coisa que a gente pode fazer com a madeira, por exemplo, né? Então, assim, os versículos que me chamam a atenção realmente, quando fala assim de organização, é a questão da criação, né? E também a questão quando Deus fala das estrelas também, por exemplo. Quando ele fala que chama cada estrela pelo seu nome, né? E aquilo que a gente já conversou um pouco, que, tipo, tá tudo organizado realmente no universo e tudo, né? Quando a gente traz essa luz da criação, né? Dos versículos que estabelecem a criação, no princípio Deus criou, porque a gente vê, né? Deus criou a luz e a noite, né? A luz e a escuridão. Mas depois que Deus criou o sol, né? E a lua para separar, né? No caso, já existia. Ele criou primeiro uma coisa para você ver como é totalmente fora do nosso entendimento, né? Que a gente pensa, né? Primeiramente ele criou... o sol, porque o sol, né? Brilha e vem. Ele criou o sol porque... já foi o último agradável. Já criou o sol porque o sol vai clarear. Não, mas ele criou a luz depois. O sol... Então, assim, é tudo muito interessante. Legal.
Rapaz, eu que fui pra Virgínia tá com um delayzinho ainda. Pois é. Ai, desculpa aí, meu raciocínio é mais devagar. Mas enfim, né? Que interessante sobre todas essas coisas. Eu tô adorando esse bate-papo, porque toda hora chega um neurônio, sinapse, mais devagar, mais faz. Uma pegada assim bem científica, né? Não é? Bem interessante. Eu também tô surpreendido. Aquele meme da explosão, assim. Muito bacana. Vai lá, Pedro. Sim, Yuri, assim, é muito interessante mesmo essa questão da organização, até dos dias de como foi a criação, né? Esse ponto que você trouxe é um ponto interessante para ser observado. E também a gente vê a questão da revelação da glória de Deus por meio da criação. Como a gente pode ver essa glória e como essa organização, essa transformação de tudo pode refletir na vida humana e como a gente pode observar isso e ver a tamanha glória de Deus em meio a tudo isso. Certo. Olha, quando a gente reflete em tudo que Deus criou, né, como eu estou dizendo assim, quando a gente reflete tudo que Deus criou, a gente consegue observar que a grandeza de Deus, assim, por exemplo, quando eu vejo tudo que Deus criou e a forma como Ele criou, né, eu consigo enxergar essa grandeza. Porque nós somos também criação dele, né? Sim. Aí você para e vê, por exemplo, que Deus criou, né? A Bíblia fala que Deus criou, né, os céus e a terra para ele, né? Tudo foi feito por ele e para ele. Mas também ele criou para nós também. Tem um versículo que fala que ele criou para nós, para o desfrute do ser humano, né? Então, assim, tudo que Deus fez, eu consigo enxergar a grandeza de Deus em tudo que ele fez, porque Ele é Deus, né? E mesmo assim, é como aquele versículo que fala, né? Quem sou eu? O filho do homem para que me visite. Quem sou eu? Né? O filho do homem para que me visite. Quem sou eu para que o Senhor derrame todas as coisas que o Senhor tem e faz por nós, né? Uhum. Então, assim, eu vejo simplesmente a gente como pessoas que são simplesmente muito cuidadas por Deus, né? Pessoas que são muito amadas por Deus. E vejo Deus como alguém que está sempre em nossa volta, cuidando todo detalhe, e tudo que a gente tem que fazer realmente, né, na nossa vida, né, em todas as áreas da nossa vida, realmente é confiar no Senhor e acreditar que Ele realmente está no controle de todas as coisas. Sim. E ter certeza que Ele é o Todo-Poderoso para fazer todas as coisas. Para essas perguntas, acho que a 6 e a 7, tu trouxe a 6 e a 7. Umas imagenzinhas. Produção, pode ajudar? Pode começar com a da proporção áurea, rapidinho. Faz teu nome, Thalita. Deixa eu só ver qual das duas que é a proporção áurea. É a 7, né? Ah, tá. Por isso que eu fiquei confusa. Bom, vamos lá, né? A gente vai falar de proporção áurea. E eu já tinha visto esse negócio uma vez na vida, assim. Mas aí eu queria saber. A proporção áurea, as cores, a luz e o equilíbrio das formas são marcas da beleza criada por Deus. A gente consegue observar a mãozinha de Deus na natureza através dessas proporções aí. E aí eu não sei disso, então você vai explicar pra nós. E aí... como que esses elementos podem nos ajudar a compreender, tipo assim, enxergar Deus nesses detalhes? Olha, isso aí, quando teve aula na faculdade que falou disso aí, especificamente disso aí, eu fiquei muito surpreso. Porque, tipo assim, todo mundo ficou, nossa, a natureza realmente muito linda. E eu só vendo, meu Deus, tudo Deus. Uhum. Tudo Deus, 100% Deus. O que é isso aí? Existe uma pergunta filosófica, né? Que é assim, o belo existe, o que é belo para Pedro pode não ser belo para mim. Né? A gente tem esse conceito. Às vezes Pedro acha uma coisa muito bela, muito bonita, e eu não posso achar. Do Corinthians. Eu já acho horrível. Não quero nem ver, passa nem perto de mim, por exemplo. Né? Mas para você é uma coisa boa, né? Vai entender. Mas assim, o belo existe? A resposta é que existe. Né? E o belo está na natureza, que é a criação de Deus. Aí é realmente uma assinatura do nosso Deus. O que é isso, Yuri? Que loucura é essa? No geral, só para ficar fácil de entender, um pesquisador, né, um homem chamado Fibonacci, ele, olhando, né, a criação de coelhos, a procriação ali, ele percebeu uma sequência, né, por mês, assim. E ele numerou essa sequência, por exemplo, 0, 1, você vê isso aqui, eu não estou entendendo nada, o que é isso aqui? Pronto. O próximo número sempre vai ser o somatório do outro, por exemplo, 0, 1. Aí, 1...
mais 0, 1. Agora vem, ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, assim, tudo isso aqui é uma expressão que ele achou, nessa questão dos coelhos, né? Aí, quando você pega um número, por exemplo, 8, e divide pelo anterior dele, 5, não sei se está dando para entender, vai dar um valor próximo desse aqui, ó, 1,618. Uhum. Yuri, que loucura é essa? Estou entendendo nada. Calma. Isso aí é uma proporção que se repete em tudo no universo. Todas as coisas do universo têm essa proporção. Calma, vou explicar aos poucos para vocês entenderem. Imagina esse retângulo. Imagina esse retângulo aqui, certo? Como é que é feito tudo isso? Eu vou, em vez de eu dividir no meio, eu dividi ele um pouquinho mais pro lado. Aí dividi ele pro lado, certo? Pronto. Aí concorda comigo agora que eu dividi, eu vou para essa parte aqui menorzinha do retângulo que eu dividi. Sim. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou dividir um pedaço maior. Aí vai ficar esse retângulo aqui agora. Eu vou dividir e tal. Quando eu dividir, vai ficar uma parte bem pequenininha que vai fazer justamente esse espiral aqui. Certo? Aí esse espiral a gente vê em várias coisas. Coincidentemente ou não, muitas construções antigas, as pessoas utilizavam isso, que é o caso aí do Partenon da Grécia. Mas isso se repete perfeitamente em muitas coisas. Inclusive aí, por exemplo, um caracol, tem a cauda do camaleão, tem o próprio... Passada. É, verdade. Tem a própria Via Láctea, né? Nós, seres humanos, tem muitas coisas. Dá para passar para o próximo slide para poder mostrar uma coisa bem interessante, ó. Que legal, foi. Olha a questão das ondas no mar, a questão da Via Láctea, do corpo humano, por exemplo, é tudo na proporção. Ó, você vê que é tudo ele consegue encaixar essa lógica em várias coisas, né? Então, assim, é tudo criação de Deus. Aí tem uma questão um pouco louca. Quando você pega a sua altura e divide, né? Pela a largura tipo, a altura do chão para o seu umbigo, vai dar um valor próximo também do 1,618. Isso tá em todas as coisas, assim, realmente em todas as coisas. Você consegue enxergar isso. Tá também em música, tá também em poesia, tá em tudo, né? Então, assim, é simplesmente a proporção de Deus. Aí, um detalhe muito interessante. Os artistas antigos, tipo Da Vinci, ele, coincidentemente ou não, né? Mas ele estudava muito a questão da proporção humana para poder trazer isso para as criações dele. Para as criações dele. E aí ele pode passar para a próxima página. Aí, tipo, Mona Lisa é um exemplo perfeito, que ele, tipo, os olhos estão na proporção do nariz, na proporção da boca, tudo por essa proporção áurea, né? Aí tem também a Santa Ceia, né? Então, assim, é uma proporção que está na natureza, certo? A gente não precisa entender exatamente como é tudo, mas só precisa entender que realmente existe e é a perfeição. No caso, quando você utiliza isso aí, você está se aproximando ali da perfeição da criação mesmo. É tipo um segredo que Deus deixou assim na natureza que a gente consegue ver. Na hora eu não entendi não, na faculdade. Eu tive que estudar depois direitinho, mas depois eu compreendi. É muito interessante isso, muito interessante. Então, assim, isso aqui nos revela simplesmente que... eu falei de uma parte só do umbigo, né? Mas tem também a questão do braço, cotovelo, tudo a gente proporção. E realmente simplesmente a assinatura de Deus, que Deus deixou aí para a gente poder entender que todas as coisas que Ele criou tem ali uma razãozinha, né? Um número que vai ser explicado tudo, que vai ser replicado em tudo, e é justamente isso, a assinatura de Deus na criação. Rapaz. E aí quem descobriu isso foi Fibonacci. Fibonacci. Caramba. Palmas para Fibonacci. Ele era cristão. Rapaz, deu explosão master agora. Deu. Principalmente naquela imagem anterior que tava a onda, o camaleão, o rosto. Eu fiquei assim. Porque agora tem mais exemplo, né? Gente, muita coisa. tô passada. Mas eu já tinha ouvido falar sobre esse negócio de Fibonacci. Só que assim, a pessoa falou, tem um negócio aí na natureza, não sei o que se repete sempre, isso aqui não viu uma explicação muito aprofundada. E aí vê isso em vários exemplos e como é que funciona, assim, certinho, assim. É muito interessante. E os exemplos, né? Caraca, outra coisa. Muito Fala tu que eu te cortei. Não, eu ia falar isso mesmo, assim, que tipo... o que a gente falou no princípio, né? Que a criação de Deus, ela é tão, tão grande, tão divina, que se a gente for parar para reparar em todos os detalhes, a gente não consegue, com a nossa mente humana, dimensionar tudo isso. Não consegue não. O homem tá só descobrindo aí, na verdade, né? Ele não tá, nossa, ele criou alguma coisa. Ele tá só descobrindo o que Deus fez. Tá entendendo a lógica. Tá entendendo ainda a criação, como foi e como Exatamente.
Você falou que na faculdade, o pessoal, sempre quando tinha alguma ideia muito mais inovadora, a referência, então assim, alguma Sim, inspiração, estava perfeito. replicando algo que vinha da própria natureza. Aí a gente queria saber, tipo assim, na sua opinião, né, de que forma a natureza e a criação divina, tudo que a gente viu que Deus criou, conseguem influenciar os projetos de arquitetura. Isso vai ser a parte, acho que é mais legal, assim, que eu queria muito falar. É a arquitetura biomimética. É a arquitetura que você vai pegar referência da natureza para a criação dos projetos, né? Pode passar o próximo slide aí, só para eu explicar um pouquinho melhor. Veja só, como eu falei, né? Primeiramente, o arquiteto inteligente, ele vai buscar as soluções na natureza, na criação de Deus, né? Por exemplo, antes de falar das imagens, né? Se você parar para ver, por exemplo, uma casa que tá virada, tem um partido dela, tipo jardim, tipo tem uma janela que vai para um jardim, tem uma árvore no quintal, tem uma coisa assim, ela vai trazer mais conforto para você. No geral, sempre é assim. Eu sei que tem gente que odeia planta, mas no geral, assim, pelo menos os mais normais vão gostar. Então, assim, existe essa situação do homem com a natureza. Existe, não tem para onde correr. Por exemplo, eu estava numa semana aí, várias semanas muito corridas mesmo, de trabalho, de muita coisa. E eu simplesmente um dia qualquer desse, eu fui peguei a mãe e fui pro Belvedere. Respirar, viver novamente. E aí, tipo, a simplicidade lá, você começa a ver, meu irmão, como tudo é lindo, velho. Tudo coisa belíssima que Deus fez. A gente só precisa, às vezes, vir para poder, né? Como a gente viaja, às vezes a gente não sente isso, né? Sim. Aí, tipo assim, você vê que a natureza, a criação, ela nos conecta muito, né? E essa conexão é nada mais, nada menos que Deus, né? Porque Deus criou a natureza. E na natureza a gente vê a glória dele. Aí, trazendo para a arquitetura, né? É mais interessante ainda. Por exemplo, se você olhar para essa primeira imagem aí, né? Veja só, essa aí é uma obra de um arquiteto chamado Calatrava, que ele se inspirou nas asas dos pássaros para fazer isso aí. O que acontece? Essa partezinha aí branca, em cima, que é meio grelhada aí, ela se adapta conforme o sol vai passando. Tipo, o sol tipo, de dia, de manhãzinha, de tarde, o sol não muda de lugar. Aí ele vai se adaptando. Você vê que tá esses vultozinhos aí, porque ele tá se adaptando ao longo do ano e ao longo das horas do dia, né? E isso ele se inspirou exatamente nas asas dos pássaros. Se você passar para a próxima imagem rapidinho, vocês vão ver que, ó, é a mesma lógica que ele tá usando das asas. Pode voltar para a primeira imagem. Que é a mesma lógica que ele utilizou lá naquela parte de cima. No caso, isso aqui se mexe? Então, assim, ele usou totalmente a lógica. Deu para entender ou não? Aquilo é porque, tipo assim, o sol, ele nasce num lado, né? Se põe no outro. Aí ele vai se adaptar para poder... seguindo como se fosse um girassol. Isso, exatamente. Que legal. Aí, tipo assim, ele, né, tá dando toda a aparência aí das asas dos pássaros, porque realmente foi a inspiração que ele teve para poder chegar nessa ideia. Aí pode passar para a próxima imagem. Só um adendo. Assim. Ele não inventou isso porque já existia, né? Tanto as dos pássaros como seguir o sol, Sim. né? Que vem do girassol. Então nada se nada se cria, Tudo se copia. Pode continuar agora, pessoal. Sim, não, tudo bem. Aí tá um estádio na cidade legal. de Pequim, que é inspiração nos ninhos dos pássaros. É realmente um ninho aí, não tem nem como você não enxergar. Até se eu não falasse, daria pra enxergar isso aí. Que é justamente verdade. essa mesma lógica. Até o formatozinho circular, tudo eles utilizaram ali. Que máximo. Aí Lindo. é o observador. O cara, quando ele é observador, ele vai pegar na natureza a senha, viu? Quero ser arquiteta. Brincadeira, dá pra ver número. Pode passar. Olha, esse aí é um dos arquitetos que eu mais gosto. Assim, a Vitória Regia, ela é uma planta nativa do Brasil, certo? Mas, assim, não sei se você já conhece a Vitória Regia, ela é uma plantinha aquática, que ela tem uma parte circular em cima e ela tem um caulezinho embaixo. E ele usou de partido isso. Aí pode... ela aí, pronto. Aí tem uns caulezinhos. Pronto. Aí ele usou de partido como as colunas do espaço, né? Para poder fazer. E ele usou de partido disso para poder fazer toda essa ideia desse projeto. Acho bem bacana também. Que legal. Sim. Pode ir passando. Também. Uau, aparece mesmo as vitórias reais. Aí, ó, elas são aqui. Pode voltar, Volta lá. Vitória, rapidinho.
Pronto, aí aquela vista de cima, você vê que, ó, olhando de cima, você vê que elas não são Parece várias... só uma planta é a mesma flutuando, coisa, né? mas são várias colocadas, né? Pode voltar para a imagem do projeto, para você ver. É a mesma ideia que ele quis fazer. A outra imagem. A imagem anterior a essa. Pronto, ó, mesma sequência, tudo de vitórias sim. rédeas e todas com os caulezinhos. Que legal. Pode passar. Então, o cara que é observador, ele vai conseguir com certeza ter ideia. A Ó, vitória régia. aí o templo de lótus, né? Sim. Que foi inspirado numa flor de lótus, que é basicamente a mesma ideia mesmo. Quando vocês olharem para a flor, vocês vão ver que aqui são tipo as pétalazinhas mesmo dela. Ele usou como partido isso para poder fazer. E aqui vista de cima também vocês vão poder enxergar na imagem. Pode passar. Ó, a mesma ideia mesmo, as pétalazinhas, tudo que foi feito. Ele foi simplesmente pegando e Ctrl+C, Ctrl+V aí mesmo, né? Pode ir passando. Pode passar, a próxima também. E aí também tem outra situação muito interessante, que é você utilizar a luz natural, tipo a luz do dia mesmo, como um partido, como um conceito para o seu projeto. Tem essa Igreja da Luz, que eu gosto muito também desse projeto, que ele usou, tipo assim, aberturazinhas pequenininhas na parede para fazer uma cruz. Aí essa cruz, ela reflete na parede oposta. Uau. Entendeu? Com essa luz. E também a segunda imagem é a questão da luz dessas aberturazinhas, que são tipo Cobogós, que ele faz um jogo de luz e sombra, e você consegue trabalhar com isso. É possível, assim, como eu falei, o homem ele só vai pegar as coisas que Deus criou, ele vai tentar usar tudo da melhor forma para ele poder se destacar. É possível, por exemplo, eu calcular, tipo, a hora do dia, o mês do ano e o dia perfeito que o sol vai bater, por exemplo, se tiver um ciclo numa parede aqui, eu consigo ver que hora mais ou menos, né? Dependendo, se não tiver uma interferência externa assim, a hora que o sol vai bater exatamente naquele ciclo, entendeu? Eu consigo mapear isso direitinho. Então, assim, é um homem só se aproveitando, só utilizando as coisas da criação de Deus mesmo. Pode passar. Pronto, aí vem a ideia, né, de Deus, que Deus nos dá e como o homem vai aperfeiçoando, né? Tipo assim, a copa das árvores, como eu falei. Ela é a sombra, por exemplo, você quer descansar de um calor, né? Você precisa que esteja, tipo assim, por exemplo, a copa da árvore ela é permeável, né? Ela tem o jogo de luz e sombra. Mas você precisa estar debaixo de uma laje maciça para você estar numa sombra. Uma copa de uma árvore também não te dá uma sombra. Não precisa você não precisa estar protegido de chuva e sol. Você consegue simplesmente estar protegido do sol, que é a lógica das árvores. Isso se repete para soluções arquitetônicas, tipo como essa da direita, que são painéis, né, perfurados, tipo pergolado, várias outras coisas, são a mesma lógica que a própria árvore já passa. Um sombreamento parcial, não total, mas que vai lhe dar o conforto já, entendeu? É só a ideia mesmo. Pode ir passando. Pronto, aí chega uma coisa interessante que eu sempre mostro isso aí para todos os meus clientes. Ó, uma polêmica agora. É o ciclo circadiano, né? Que é nosso tipo um relógio biológico. Veja só, quando tá 5 horas da manhã, mais ou menos 4h30, 5 horas da manhã, que o sol tá nascendo. Você vê aquela luz bem amarelinha, né, do sol. Pronto. Aí vai chegando, tipo, 6 horas, 7 horas, aí quando bateu 8 horas, 9 horas, tá aquela luz bem forte, bem clara mesmo. Não é nem clara, mas tipo, bem, aquela não deixa de ser amarela, né? Mais esbranquiçada. Mais esbranquiçada. Aí chega 5 horas, 5h30, dando 6 horas, assim, aquela luzinha amarela de novo, né? Que é a luz do pôr do sol, que aí todo mundo gosta. O que isso tá falando, né? Aí eu falo para meus clientes, quando eu tô querendo indicar uma coisa para falar, ó, não brigue com a criação de Deus, meu amigo. Você vai teimar com Deus? Veja só, o que eu tô querendo dizer com isso aí? A cor da luz, ela vai refletir diretamente, né, nos nossos hormônios de cortisol e melatonina, que é sono e estresse. Por exemplo, o que você está falando? A luz branca, ela vai fazer com que o seu corpo entenda que você tem que ficar mais alerta. É a luz que a gente usa para trabalhar. Por isso que na sala de cirurgia, por exemplo, você tem que ter total atenção ali. Você usa aquela luz brancona, né? Porque aquilo ali é a luz de trabalho. Porém, aí você me pergunta, Yuri, qual é a luz ideal para uma casa? A luz ideal para uma casa é a luz amarela. Em todos os ambientes. Porque é Porque é a luz que a luz que vai lhe proporcionar o seu corpo descanse, que você se tranquilize. Essa luz me estressa. Amarela. Se você é uma pequena parcela, tem essa pequena parcela também. Mas assim, no geral, porque assim, a luz amarela, ela foi muito mal
utilizada. É tipo assim, porque antigamente era aquela luz amarela, bem amarelona que tinha, que esquentava, né? Hoje não é mais assim, é LED, né? A questão de, tipo, tem gente que fala, a luz amarela vai ficar escuro no ambiente. Não tem nada a ver. Tipo, o que clareia com a branca, clareia com a amarela. A mesma coisa, entendeu? Então, assim, ela bem utilizada, ela fica tão clara quanto a luz mais azulada, que é a que a gente chama essa branca. Então, assim, no geral, o ideal é que você tenha na sua casa essa luz amarela. Não teme com Deus, viu? Mas Acho que isso. a gente acertou, viu? Na iluminação do... É verdade. Vamos ver aqui, a gente bota mais... Por exemplo, você vai fazer um jantar romântico, aí você vai botar uma iluminação brancona, você vai botar uma iluminação amarela, né? Porque vai fazer com que você relaxe, descanse, tenha mais comodismo. A gente botou aqui uma iluminação meio branca. amarela, meio branca, justamente por isso. Porque como podcast são coisas um pouco mais longas, se for aquele negócio brancão, não fica muito confortável o pessoal tá assistindo. A gente colocou um amareladozinho, a gente puxa um pouco mais para amarelo justamente por isso, para dar aquele conforto na visão, enquanto o pessoal tá assistindo o podcast. Isso, fonte, exatamente. Vozes da nossa cabeça. Foi. Se a gente tivesse um arquiteto... Foi David falando. Eita, velho. Sim, pode continuar isso. Então assim, é isso, né? Criação de Deus trazendo para dentro da sua casa, né? Tipo, na minha casa as luzes são todas amarelas, né? No início a Amanda não entendeu, mas depois eu consegui convencer. Coitada de Amanda. Mas ela gostou depois, hoje ela é fã. Você converteu ela ao normal, né? Eu não tenho dúvida que eu devo ter estragado alguma coisa no meu cérebro, eu sei disso. Mas assim, realmente a criação de Deus mesmo. Que legal. Assim que Deus fez. Ela dizia amanhã é o celular, cuidado, vou ter que deixar o celular. Pode passar. Você tem mais alguma imagem ainda? Depois disso, todo mundo mudando Acabou, né? as suas luzes pra amarela. Pronto, então assim... Ia repetir, só nessa questão da luz, só repetir a questão da própria natureza, né? Observar os ambientes, você observa aquilo que o próprio sol, se você estivesse do lado de fora, como estaria, que legal. Exatamente, é isso, assim, o que o ser humano, o que o arquiteto vai fazer realmente ele vai pegar o que Deus fez e vai trazer. Por exemplo, as cores, né? Você falou das cores. As cores, meu amigo, é uma aula. Eu lembro quando eu saí da faculdade, eu tinha um amigo meu que ele era tipo assim, que nem eu, muito parecido comigo, assim. Eu vou até mandar esse podcast para ele assistir depois. Aí a gente começava, meu irmão, a gente aprender, vai fazer casa, projetar, tá? Eu falei, meu irmão, mas eu não sei não, vai escolher uma cor de uma casa, não. Como é que o cara vai escolher um detalhe de uma cor e outra cor de outra? Como é que o cara vai escolher isso? Ele, rapaz, também não sei não, não tô tão seguro nisso aí não. Eu falei, meu irmão, e agora, velho? Vou fazer uma casa sem escolher as cores. A gente ficava assim. Mas depois você vai desenvolvendo, né? E aí você começa a ver a aula, realmente uma aula, né? Se você não entendeu nada, assim, você não consegue enxergar Deus em nada, assim, do que a gente viu, você vai conseguir enxergar nas cores. Não tem como, não. Porque tudo é uma aula. Por exemplo, se você olhar para a Terra, né, e você cavar ali a Terra, vai ter uma terra mais clarinha, uma terra mais escura embaixo, uma terra mais avermelhada. Isso aí já é uma combinação de cores. Se você olhar, pegar um tronco de uma árvore, tirar um pedaço, assim, um galho, você olhar ali de frente, você vai ver que tem um marrom mais clarinho, um marrom mais escuro, um preto. Então, assim, são cores que vai lhe entregar já a senha, já. Pode usar essas cores, você vai conseguir combinar. Tudo que está na natureza, as cores que a gente tem na natureza, você pode utilizar. É impressionante, elas já são combinadas, já. Elas já são prontinhas para você utilizar. Isso só falando do planeta Terra, né? Ainda no espaço tem também. Eu olho muito, eu gosto muito dessa parte de astronomia. E, tipo assim, a questão dos planetas tem... Por exemplo, Júpiter, ele tem vários tons de marrom, de branco, tal, bege. E você começa a ver tudo isso, você começa a ver como uma cor encaixa com outra. É tudo criação de Deus. É só... Eu não sabia escolher cor, hoje eu sei um pouco porque eu me tornei mais observador dessas coisas. Que legal. Que legal mesmo. O dono do RGB, né? Caraca, e... Novamente, é interessante pensar que, tipo, Deus fez tudo tão perfeito que a gente só precisa da natureza. E aí, hoje a gente vive numa vida urbanizada, a gente precisa de tecnologia, essas coisas, mas aquilo que vai trazer mais conforto, aquilo que vai ser melhor, aquilo que vai ser melhor para ser utilizado, são coisas que remetem à natureza, porque a natureza foi feita perfeita, e nós fomos feitos dentro da perfeição de Deus ali. Perfeito, legal. Exatamente. É o que você falou, justamente o que você falou. Por exemplo, tem muita cor de armário hoje, tem uma tendência muito utilizada nos armários hoje, que é tipo usar um tom madeirado, tipo esse aqui da mesa, e usar um verde. Tipo assim, ninguém nunca usou verde, né? Aí você vê, por que um verde com marrom? Árvore. Uma árvore, né?
Porque, às vezes, um azul... Cara, um azul com branco... Né? Tipo assim, ninguém nunca usava isso no móvel planejado em casa antes. Hoje em dia tá todo mundo usando. Porque são tons que você já vê repetições desses tons na natureza. E, assim, já falando do projeto, de projeto arquitetônico mesmo, né? Eu gosto muito, né? Eu saí de uma casa hoje de um cliente que tem um jardim enorme, assim, nela, e de frente à beira de rio. E, assim, a paz que você sente ali, dá vontade nem de sair. Aquela casa integrada, né? Hoje tem esse conceito de casa, assim, as casas mais modernas, eles botam sempre uma janela grande, uma porta de vidro grande, que você consiga ver o interior e o externo, para você não ficar naquele cubículo da sua casa. Aí tem uma janela grande para você estar na sua sala, você vê o que tem ali fora, vê um jardim, escutar um passarinho, escutar uma coisa dessa. A gente está endoidando, né, entre aspas, porque a gente não está tendo contato com a natureza muitas vezes, saindo para aquilo que a gente foi chamado para ser conectado. Por isso que às vezes a gente anda tão estressado, sabe? A gente não entende muitas vezes, mas é isso, a gente está sempre naquela rotina, não consegue ter um contato, não consegue mais desfrutar daquilo que Deus nos deu. Né? Olha só, um detalhe importante, quase que eu esqueci de falar disso. Quando Jesus estava falando da ansiedade, o que ele falou? Olhai para as aves dos céus, olhai para os lírios do campo. Então, a criação, refletir na criação, não é só uma questão de arquitetura, entendeu? É uma questão de você precisa fazer isso. Jesus está falando, olhe para a criação, você vai ter paz. Se você olhar para a criação, você vai conseguir ter paz. Eu nunca vi um pardal morrer de fome. O pardal morre porque a gente captura um menino, né, malino, pega e derruba um pardal aí numa árvore, mas assim, não é porque ele morreu de fome, né? Olhe para a natureza, olhe para como as coisas são formadas, olhe para o degradê lindo da praia, assim, no mar com o céu, né? Olhe para aquele caule que às vezes, né, da palmeira que é curvado, aquelas coisas todas que você começa a olhar, rapaz, isso é tudo tão lindo, é tudo que Deus fez. Então, assim, quando você olha para a natureza, é o que Jesus falou, olhai, né? Vale mais que milhares de pardais, depois Jesus vai dizer. Mas você consegue vencer a ansiedade assim, né? Eu falo isso, não tenho propriedade para falar dessa área de psicologia, mas assim, foi assim que eu, num momento da minha vida, tipo na época do final do meu TCC, que desregulou minha vida toda, foi assim que eu consegui vencer. Eu sendo mais observador, eu indo fazer uma caminhada, eu prestando mais atenção nas coisas. Por quê? Porque isso é a senha, assim. Porque você está vendo o cuidado de Deus aí. Você está vendo a ação de Deus. Muitas vezes você está ansioso, você está nervoso, porque você não está conseguindo enxergar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas aí você sai, você olha, né, um passarinho, você olha uma coisa acontecendo natural, você percebe que realmente Deus está no controle de todas as coisas. E é por isso que Deus sempre pediu para a gente olhar. Jesus pediu para a gente olhar para a natureza, e ver nela, né, o cuidado do Pai com a gente. Perfeito. E aí, falando sobre a natureza e também pensando que as pessoas estão cada vez mais distantes da natureza, porque a gente está se enfiando cada vez mais nos ambientes de trabalho, tá lá fechado naquele cubículo, tá com casa fechada também, e se afastando da natureza. E assim, eu queria saber, na sua opinião, se isso tem alguma relação com o afastamento espiritual da humanidade para com Deus. Acredito que sim, com certeza, porque... Como você falou, né? Às vezes a gente está cada vez focado no nosso mundo, né? A gente está orando menos. Muitas vezes a gente está passando muito tempo no celular, né? O celular, meu irmão, veio para acabar com tudo, velho. Porque assim, às vezes você deixa de viver, ter uma experiência bacana, porque você está num prazer, né? No celular ali. Você está tão, né, inculcado com aquilo ali, vendo tudo ali, que você está vivendo aquilo ali. E você deixa de, muitas vezes, viver realmente, né? O que realmente tem que nos dar prazer nessa vida, né? É comunhão com Deus. É tempo de oração. É tempo de busca, né? E a questão da própria, que você falou das casas e tudo, reflete um pouco. É como se fosse o reflexo do que a gente está sendo. Cada vez o homem está sendo mais, tipo, meio que egoísta mesmo, mais se preocupando com ele mesmo, menos... buscando ter contato com as pessoas, mais focado. Hoje em dia, né, você vê no Instagram, só tem coisa como ficar rico, como você conseguir isso, como ganhar não sei quanto tempo. Aí você tá assistindo o jogo no YouTube, do nada aparece uma propaganda do cara, como é que ganha isso e tal. Então, o mundo tá ficando meio cinza mesmo, né? Em cinza em todos os aspectos.
Até nas cores das casas também, tá quase tudo cinza. Gente, o McDonald's ficou cinza. O McDonald's ficou cinza. Na minha época, eu morei em Brasília, 8 anos, quando era pequeno. O McDonald's parecia a Disney. Era um negócio todo arredondado, cheio, um monte de batata frita, de brinquedo, de coisa mais. Então, assim, isso é o reflexo, né? Como é que você consegue enxergar isso? Você consegue refletir o que a gente está sendo. A gente está se tornando pessoas cada vez mais sem graças mesmo, porque a gente está deixando de se importar com o que realmente importa. E essa parte, assim, é interessante, porque, tipo, como você falou, né? A gente nasceu, foi criado por Deus para ter esse contato realmente, tanto com Deus como com a natureza. E quando Adão e Eva foi criado, eles foram colocados dentro do Jardim do Éden. Então, a distância de Deus que algumas pessoas estão tendo, grande parte da população se distanciando de Deus, acaba se distanciando também daquilo que a gente foi feito para ser conectado. Sim. Que é a natureza, que são as cores, são a vida, e vai se distanciando, vai ficando um mundo mais cinza. Exatamente. Que nem você falou, vai ficando um mundo mais cinza. De coisa que você estava falando, eu me lembrei que, assim, a gente que mora no interior, quando acontece alguma coisa, fica todo mundo parado lá olhando, curiando. O que aconteceu? Eita, não sei o que. Já na capital, por exemplo, aconteceu um acidente, pô, ainda bem que não foi comigo. E segue sua vida. Mas esse é o ponto, porque a gente se tornou... Não, assim, o povo daqui olha mais por conta da fofoca, né? Mas a gente se tornou muito egoístas com nós mesmos. Pela gente, né? A gente é preocupada, não foi comigo. Então, pra mim, tanto faz como tanto fez. E acaba se focando mais na nossa vida e esquece de cuidar do próximo, esquece de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, que é cuidar de vidas. Na Bíblia diz, né? Que é um dos é o mandamento mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, se a gente para de seguir aquilo que Deus tem pra gente, que é amar o próximo, e se conectar tanto com as outras pessoas, com a natureza, que a gente foi chamado para ser conectado, então a gente vai perdendo nosso sentido, vai ficando cinza e acaba que, que a gente vai se distanciando daquilo que a gente foi chamado para fazer e ser. É como eu falei agora há pouco, né? Quando Jesus falou olhar para as aves, olhar para os lírios do campo, porque é realmente isso, é como se eles estivessem, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, começa esse trecho, né? Como se eles estivessem tão preocupados ali com aquela vida deles ali, com, né, o que tem que correr atrás, o que tem que fazer, que eles esquecem do básico ali, tipo, coisas que estão em sua volta, né? Que vai fazer só o bem para você mesmo, né? Tanto na sua questão física, né? De se sentir bem, como você falou, na questão espiritual mesmo, espiritual principalmente. E falando sobre a questão espiritual, olhar a natureza, parar o homem se distanciando de Deus, eu queria saber também, tipo assim, a gente falou sobre vamos parar de observar a natureza, mas eu queria saber como é que você se sente quando você falou que você fez isso, você se sentiu num momento ansioso, você parou para olhar a natureza, você se encontrou com uma nova perspectiva. Como é que você se sente quando você para e observa a natureza com essa perspectiva de que Deus também está exposto aqui nesses detalhes? Assim, dá paz, né? Dá paz, porque eu vou contar uma situação. Eu errei muito no tema do meu TCC, sabe? Fiz um TCC muito grande, além do normal, do que todo mundo... Do padrão. Da loucura, beirando a loucura, né? E isso fez com que eu quase enlouquecesse mesmo no meu TCC. Fiquei muito mal, tipo... Fiquei muito ansioso, né? Minha mãe teve que ir pra lá, pra Aracaju, pra me ajudar realmente, né? Pra terminar. E, tipo... Fiz todos os dias, quase não consegui nem entregar, de tanta agonia que foi. E aí, assim, eu sempre vi radicalmente, né, na faculdade. Tipo, dormia tarde, às vezes dava vários virotes, muitos virotes estudando. E aí no TCC eu tipo, dormia poucas horas todos os dias, durante 6 meses, dormi só 4 horas por dia, assim. Por muito foi. Eu tava todo quebrado. De café. Aí eu dormia 4 horas, acordava 9 todo dia. E quando era na reta final, virotava mesmo, né? Minha mãe tinha raiva de mim só com isso. Mas assim, depois a conta chegou pra mim, entendeu? Depois eu comecei a ficar nervoso do nada. Comecei a ficar ansioso do nada, não consegui mais controlar. Aí senti vários sintomas, né? Coisas que eu nunca senti. E aí minha mãe dizia, né? Rapaz, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa. Vá se desestressar. Eu falei, não, mãe, não, eu quero adiantar aqui pra terminar. Não, vá. Aí eu vou.
Aí eu saía 11 horas lá na avenida em frente ali onde eu morava, em Aracaju, ia fazer caminhada. Às vezes 10, 9, assim, na reta final do dia. E aí, tipo assim, aquela hora ali você caminhando, você vai refletindo, né? Aí você vê a natureza, você vê as coisas, a criação, você vê realmente, tipo, na minha situação lá, eu pensava, não, Deus tá comigo, vai dar certo. Tipo, eu não vou me desesperar tanto assim, eu não tô sozinho não, porque você tá tão preocupado, você pensa que você tá só. Aí é por isso que você, às vezes, né, fraqueja, porque você fala, meu irmão, eu tenho que fazer aquilo, porque você tá pensando em trabalhar só. Não tem aquela música que diz, né, é meu, somente meu todo trabalho, né, o seu trabalho é descansar em mim. Isso é o que a gente tem que fazer, né? Essa música, não sei se você sente a mesma coisa, mas eu sinto muita paz quando tudo essa música, porque eu falo, não, realmente, se acalme, deixe de agonia, vai dar tudo certo, né? Não vai acontecer nada demais, Deus está com você, e se tiver problema, Deus vai lhe ajudar a resolver, entendeu? Porque nem tudo também vai dar 100% certo do jeito que você quer, mas às vezes na perspectiva de Deus sempre vai dar certo, só a perspectiva que muda. E, tipo assim, ter esse contato me ajudou muito com isso. Tipo, as caminhadas que eu fiz, né? A reflexão que eu fiz, de olhar, de ter mais calma, de buscar entender as coisas de Deus. Hoje, graças a Deus, eu tenho muita sensibilidade com isso, sabe? Eu vou para um espaço, eu consigo enxergar, consigo ver que foi Deus que fez. Fico maravilhado, assim, fico feliz, me emociono muitas vezes, porque eu vejo que Deus está em cada detalhe. E no final das contas, é aquilo que a gente já sabe, né? Deus está cuidando de tudo. Sim. Deus não perdeu o controle de nada. Nós somos filhos amados dele, né? Ele se importa conosco, né? Ele não tem prazer em ver a gente assim, nervoso, ansioso, né? Por isso que ele fala, não andeis ansiosos. Depois que eu vim perceber que a questão de não andeis ansiosos, né? A gente lê, não andeis ansiosos, tá bom, não vou tentar andar ansioso, não vou tentar, mas você tá ansioso. Tá ansioso pra tentar não andar ansioso. Tô com ansiedade pra não ficar ansioso. Eu vou ansioso. me acalmar. Quando é que eu vou me acalmar? Meu Deus, se eu não me acalmar... Mas, assim, eu vi uma pregação uma vez que mexeu comigo, assim, muito. 2 pregações. Uma de um pastor lá de Aracaju e outra de Hernandes, de Nicodemo, pastor Nicodemos. Que eles deixaram claro o seguinte. Quando Deus fala assim, na Bíblia, não, é o quê? E você faz, você tá fazendo o quê? Você tá desobedecendo a Deus, né? Tipo, vamos pros 10 mandamentos. Não furtarás, não matarás, né? A gente, às vezes, olha a questão da ansiedade como se fosse, é tipo, ele tá dizendo não, mas não é não. É não da mesma forma. Você se tornar ansioso, depois eu vim entender isso, é um pecado. Quando eu entendi que a ansiedade que eu tinha, na verdade, era um pecado, isso mudou minha vida. Porque eu estava deixando de confiar em Deus. Estava deixando de acreditar que Deus estava comigo todo o tempo. Estava tentando ter força do meu jeito, resolver tudo, e isso só estava me fazendo mal. Quando eu entendi, na verdade, né, que eu estava pecando com Deus na situação, eu não falo de um sintoma, né, mas assim, do fato de eu não estar confiando no Senhor, que Ele me ajudaria a fazer todas as coisas que eu estava preocupado em fazer, quando eu entendi que o ponto inicial, né, que eu estava, tipo assim, o ponto-chave ali de toda a minha ansiedade, todo o meu nervosismo, era isso, que era realmente eu não estar confiando em Deus, aí mudou tudo. Eu falei, não, então, já sei como é que eu vou fazer agora. A partir de agora eu vou confiar no Senhor. E foi isso que me ajudou muito, né? A questão de olhar para a natureza, a questão de confiar, a questão de ser observador. Realmente, se Jesus falou, a gente pode acreditar. Olhem, façam um exercício. Olhem, vão para o Belvedere um dia, vão para o balneário, esqueça, pare 10 minutos que for e veja se você, olhando para as coisas que existem, para as coisas que foram feitas, se você não vai ter paz. Se você não vai refletir, você vai ver, não, realmente Deus está no controle de tudo. E a gente precisa disso mesmo, a gente precisa fazer assim como Jesus fazia. Ele às vezes pegava a gente e dizia, galera, vamos sair do meio desse povo aqui, vamos tirar um momento pra gente ir lá, Perfeito. morar, descansar. A gente precisa ter um momento de sair da rotina e Exatamente. tirar um tempo para sair do meio daquilo que nos causa estresse. A gente também precisa ter o tempo do descanso, porque isso é essencial pra gente continuar se mantendo vivo. Com certeza. Se a gente for olhar até pra própria natureza, tem muitas horas de sol, cada hora com uma orientação específica, né? Mas também tem muitas horas de noite, que não era pra gente estar acordado até de madrugada. Porque não tem nem sol, então a gente tá morrendo de sono, era pra gente estar dormindo. A natureza é perfeita e ela nos aponta pra direção que a gente tem que olhar pra nossa vida. Quando a gente olha pra Bíblia também, Deus fala, não andeis ansiosos, olhar, isso aqui pra você. Você não é pra... Olhe pro lírio e fique tranquilo. Pra você olhar pro lírio, você tem que sair, você tem que sentar, observar, fazer como você falou, separar, observar, refletir. Sim. Quando Davi tá lá no Salmo, porque você tá abatido, ó minha alma, espera em Deus. Só que ele primeiro tá fazendo o momento de ter a reflexão, de olhar pra si, e depois que ele chega nas respostas, eu vou olhar para os montes, de onde vem meu socorro. Então a gente precisa ter esse momento de
sair da agitação do cotidiano, parar e refletir, porque se a gente não medita, né, para olhar sobre aquilo que está acontecendo, se a gente não medita sobre a vida, a gente também não vai ter tempo para meditar nas coisas do Senhor. Exatamente, a gente não vai ter tempo para orar com Deus de verdade, não ser aquela oração do noite de Deus, obrigado pelo dia, que amanhã seja ótimo. Não, a gente precisa ter o momento de se retirar. Exato. E estar ali em conexão com Deus totalmente, sem influência de outros estímulos. Porque a gente precisa disso. E falando como pessoas cristãs, a gente precisa disso porque sim, a gente precisa disso para nossa vida com Deus caminhar. E é a partir desses momentos que a gente investe em meditar na palavra, ou se afastar dos estímulos e orar, falar com Deus, ou refletir. Deus nos fez com essas necessidades, né? Exatamente. É a partir desses momentos que a gente vai conseguir estar próximo do Senhor e receber de Deus o dom da fé, que foi o que a gente falou. Sim. Não é tão simples, né? Às vezes a gente olha para nós e dizer, se acalme. A gente precisa, às vezes, do dom da fé, de confiar, tipo assim, se eu tenho esse problema aqui, tá certo, é um problemão, não sei como é que eu vou resolver. Mas eu sou filho de Deus e eu tenho um Deus Sim, que vai resolver esse problema para mim. Isso vai além da questão do racional. Não. Eu tenho um Deus, Deus vai resolver. Às vezes a gente precisa de mais do que isso, porque só saber, às vezes, não é o suficiente para acalmar a nossa alma, e a gente precisa do dom da fé. A gente precisa de fé. E a fé, ela é fundamental para a gente caminhar com Deus, porque como é que a gente vai caminhar com Deus sem fé? Isso não existe. A gente não vê pessoalmente a Deus. A gente não vê várias coisas. Então, como é que a gente vai crer? Com fé. E a gente precisa da fé para a gente conseguir sobreviver aqui na Terra, fazer o que Deus nos mandou e cumprir a missão que Ele nos entregar aqui, seja ela qual for. Então, foi mais do que uma conversa sobre arquitetura, mas foi muito sobre uma conversa de fé e de conexão com Deus. Isso. De buscar a Deus, de busca pelo Senhor, porque no final das contas é isso que a gente precisa. A nossa natureza, ela sempre vai apontar para Deus, porque Deus nos fez com essa necessidade. Deus nos fez com a necessidade dele. Isso. E ele sempre vai apontar para essa direção. A direção sou eu. A referência sou eu. Olhe para mim. Olhem para mim. Os E que é olham isso aí. para o Senhor estão radiantes, né? É isso aí. Sim, e já trazendo para esse ponto também, como você disse, né, muitas vezes a gente tem que se retirar para poder admirar a criação de Deus e ver o quão grande o nosso Deus é, olhando para a criação dele. Tem algo na criação, em toda a obra, toda a criação de Deus, que te chama muita atenção, fala, rapaz, isso aqui me chama muita atenção, e quando eu olho para isso aqui não tem como ver, não imaginar o tamanho da criação de Deus. Tem muita coisa. Na verdade, assim, eu adotei um estilo de vida de ser mais sensível, né? Deus me capacitou com isso, na verdade, de conseguir enxergar nos pequenos detalhes, né? Mas tem muita coisa. Por exemplo, a questão do... Como eu falei, né? Eu gosto muito de tipo assim, quando eu tô diante de alguma montanha... tipo, a gente fez uma trilha uma vez com o Flavinho, lá na... Acho que foi Serra do Buzeiro? Não. Serra do Padre. Serra do Retiro, Serra do lá em Glória, né? Tipo, eu gosto muito de ver aqueles espaços assim, tipo, criação de Deus, de topografias mesmo, né? Porque aquilo ali realmente é algo que me chama muita atenção, pessoalmente falando, certo? É algo que me chama muita atenção. E porque ali eu vejo que, tipo assim, aquilo sempre esteve lá, né? Foi Deus realmente que fez, o autor daquilo é Deus, né? E essa de toda a criação de Deus, né? Como eu falei, eu me surpreendo com tudo, mas quando eu olho essas coisas assim, tipo de montanhas, de coisas, são as coisas que mais me chamam a atenção. Muito. Porque assim, tem várias cores, tem formatos diferentes, tem alturas diferentes, né? E todo mundo se surpreende, realmente, quando você vê. É muito interessante. Legal. É isso aí, né? O bate-papo está bom. Tá quase caminhando para o fim. Podcast maravilhoso. Vou chamar esse podcast de podcast boom. Porque fez um boom na minha mente. Não, só para aquele com delay que eu fiz. Vou chamar de podcast boom. Mas é isso. Yuri, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter a honra de passar esse conhecimento aqui pra gente. E eu queria, assim, só pincelar agora, assim, pra gente estar encerrando o podcast, um pouco sobre um dos projetos que você, como você disse, né? Criar não é fácil. Não. Mas você fez um projeto aqui pra nossa igreja, que é o projeto social, uma das visões do nosso pastor, que foi o projeto da Cidade Evangelizadora. E você criou
ali como se fosse uma cidade mesmo dentro de um terreno ao qual a igreja adquiriu. Como foi assim para você criar esse projeto e fazer tipo, rapaz, isso aqui tem que refletir a glória de Deus? Ixi. Rapaz, exatamente isso, né? Rapaz, isso é engraçado. Olha, o pastor falava comigo quando eu tava na faculdade ainda, sabe? Que ele tava com um terreno, tava pra sair um terreno. Ele disse, Yuri, a gente precisa fazer o pastor todo sexto período ainda, eu não sei as coisas direito. Aí ele dizia, não, a gente tá precisando tal. Mas olha, assim, falando aqui algo que eu nunca falei, era o meu sonho. Era o meu sonho de verdade, assim, o projeto que eu imaginava, um sonho, tipo assim, quando eu tava na faculdade, eu falava, meu irmão, acho que o projeto mais massa que eu fizer num dia vai ser uma chácara pra igreja. Uma coisa assim, vai ser muito massa se eu tiver essa oportunidade. E assim, eu louvo muito a Deus pelo pastor Sidney, né? Porque ele me puxou mesmo assim, sabe? Tipo assim, eu me formei e tal, mas eu não fiquei ali isolado ali, né? Ele, vamos embora. Vem aqui contribuir com a gente tem esse sonho. Deus está nos dando a oportunidade e tal. E assim, a oportunidade de poder contribuir com a cidade evangelizadora, né? Se alguém não entende ainda, tem as redes sociais, né? Pode conferir lá. Mas assim, para mim é a realização do sonho. Acho que é o projeto, eu ainda tenho só 5 anos de formado, mas eu tenho tranquilidade para dizer que é o projeto mais importante que eu vou fazer para minha vida toda, né? Eu fiquei muito lisonjeado, muito honrado de verdade por ter a oportunidade de participar disso. Na verdade, é mais honra do que você pensar, Yuri tá fazendo um projeto lindo para a igreja. É nada disso. Eu só me sinto uma pequena parte ali do quebra-cabeça ali, sabe? E tudo que eu quero é que dê certo, né? Que fique muito bom. E no final das contas, Deus seja glorificado. Sim. Mas assim, como você falou, na hora que fala assim, tem que fazer um projeto para a igreja, eu já tava pensando e dizia assim, Williams, tem como deixar um colchão aí na sala dessa aí, que eu acho que vou dormir umas 2 semanas fazer esse projeto. Porque eu encarei isso realmente. Você tem o podcast, vocês têm vários outros ministérios na igreja. Não sei se está ali de algum ministério assim, acho que desse aqui talvez só, né? Da multimídia. Multimídia, né? Esse. Tá ali, acho que é de dança com o Juliano, não é mais. Infantil. Ah, tá, pronto. Você pensa, né, rapaz, tô fazendo pra Deus. Aí você tá cansado, você fala, não, mas eu tô fazendo pra Deus. Eu vou dar o meu melhor. Por exemplo, o pastor Cida, quando foi para fazer essa filmagem que a gente vê toda bonitinha lá, ele ligou para mim de manhã, Yuri, faz, filhão, vamos fazer um projeto aqui, bora, pastor, fechar agora. Aí, pra quando? Ele, pra amanhã. Eu, não, pastor, faça comigo não. Ele, tá bom, eu larguei tudo, deixei tudo pra lá e virotei para poder terminar aquilo ali. Ali é, assim, ali é mais volumétrico, sabe? Vai ser feito o projeto mais aperfeiçoado ali. Mas, assim, uma honra da minha vida, assim, que não tem explicação, né? Porque eu toco, né? Sou levita e consigo oferecer isso para Deus, né? Mas a arquitetura é uma coisa que eu, tipo, é o meu sustento, é como eu mantenho a minha família. Mas poder saber que eu posso contribuir para isso também. Às vezes tem uma coisinha, Yuri, faça um banheiro aqui do Boa Esperança. Meu irmão, é top demais fazer isso, velho. Faça o banheiro aqui do... Reginho pediu um dia desse. Faça o banheiro aqui do Salgados Benício. Eu faço com a maior alegria. Mas com a responsabilidade que você falou aí, de entender que é algo para Deus. É um peso muito grande, né? Sim. Tipo assim, você está fazendo algo para Deus, que as pessoas, o povo de Deus vai utilizar, e é assim lá que Deus vai fazer. Então, assim, é um projeto que eu amo de verdade, assim, do fundo do meu coração. Tenho muito amor pela cidade evangelizadora. Pretendo, nos próximos anos, aí dar o meu melhor. Mas só me sinto honrado mesmo por poder participar de tudo isso. É um projeto que está no meu coração, de verdade. Amém. E é isso, assim, quando a gente trabalha numa coisa, tem nossa profissão, e quando a gente consegue pegar essa profissão e colocar em algo pro reino, para a glória de Deus, é outro nível. A gente consegue transferir isso tudo para a glória de Deus. Por exemplo, quando você pegou o seu trabalho, que é a arquitetura, e transformou isso em um projeto para a cidade evangelizadora, que lá naquele local vai ser usado para transformar vidas, para edificar vidas, para ganhar vidas. Rapaz, assim, a gente pega, olha e fala, valeu a pena. Valeu a pena estudar esse tempo todo, valeu a pena fazer tudo isso, porque hoje eu estou usando tudo que eu tenho, todo o meu conhecimento para a glória de Deus, não somente para dar conforto para fulano, para cicrano, para construir uma casa bonita para Beltrano, mas isso. Estou usando todos os meus dons e talentos, todo o esforço que eu tive para a glória de Deus. Aí
olha e fala, valeu a pena. Demais. Tudo Você que falou ele passou. tudo. Você falou exatamente tudo. É exatamente isso aí. E é isso. Para quem não conhece também o projeto Cidade Evangelizadora, entra nas redes sociais aí no Instagram, que lá, se eu não me engano, Contribua. no Instagram tem fotos, né, Tem foto do projeto. Tem fotos lá, se eu não me engano, tem um videozinho. Tem vídeo. Pronto. Tem O vídeo que ele falou que ficou virotado É, fazendo, foi. rapaz. É porque eu não sabia que tava... Quer dizer, sabia, mas não lembrava que tava no Instagram. Vai lá, acompanha, vê lá o projeto. Ficou muito, muito, muito lindo mesmo o projeto que o Yuri fez. E é uma obra que está em andamento, né? Com certeza. Não está concluída. Quem quiser contribuir e cooperar para que ela seja concluída, é só... Com certeza. Vamos embora. Colaborar aí pra gente conseguir. É só entrar lá no Instagram que tem todas as formas de contribuição. E é isso, Yuri. Para encerrar, eu queria que, olhando para essa câmera de cá, você deixasse uma reflexão para as pessoas, mediante a tudo que a gente viu aqui. Amém. Você serve a um Deus que tudo pode, né, que criou o universo, os céus, né, e tudo que a gente vê, e as coisas que a gente sabe, as coisas que a gente não sabe, mas ele criou tudo com a mais perfeita, tudo com a perfeição extrema, né? Tudo que Deus fez é bom, como ele mesmo disse quando estava criando. Então, eu não sei qual é o problema que você tem hoje, eu não sei qual é a situação que você vive, o drama, né? Aquilo que você sonha, né? Às vezes você está desacreditado, às vezes você não consegue vencer alguns problemas, mas acredite que esse Deus que é criador, ele tem todo o poder. Ele criou, inclusive, você, né? E ele sabe exatamente o que você precisa, sabe exatamente os meios para você conseguir, para você sair, e ele tem o prazer de abençoar. Ele tem o prazer de abençoar a sua vida, ele tem o prazer de fazer você vencer. Então, confie nele, ele é o Criador, ele é o seu Criador, acredite nele, tenha fé, porque tudo ele pode fazer, né? Se ele pôde criar, como a própria palavra diz, que ele traz à existência as coisas que não existem, não há nada nesse mundo, né? Se ele traz à existência as coisas que não existem, não há nada nesse mundo, que só tem coisas existentes que ele não possa fazer. Tudo ele vai poder fazer. Basta você ter fé e acreditar nos planos dele. Então, acredite no Senhor e peça sempre para que seja feita a vontade dele na sua vida, porque a vontade dele vai ser sempre o melhor para vocês. Amém. Amém. Yuri, mais uma vez foi uma honra receber você aqui. Foi um prazer imenso trazer esses conhecimentos, trazer esse boom para nossa mente. Espero que tenha sido edificante. E futuramente a gente vê outros temas. Foi muito bom esse episódio aqui, muito bom mesmo. E é isso, quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Pela honra de sua presença aqui. Também queria agradecer, muito obrigada, foi muito bom, porque a gente falou para além da arquitetura, né, mas superou qualquer expectativa que a pessoa pudesse esperar do tema, a arquitetura, mas a gente conseguiu enxergar novas coisas, novas perspectivas sobre o próprio Deus, a gente pôde enxergar o quanto tudo direciona para o Criador e quanto a gente precisa dele. E foi muito completo, foi muito bom, foi muito edificante. Muito obrigada. Continue sendo uma bênção por onde você caminhar e levando tudo que você trouxe aqui hoje. Eu agradeço muito a oportunidade. Graças a Deus deu tudo certo. Venci. Mas, assim, Deus abençoe vocês. Continue com esse serviço firme, né? Com esse propósito que é bênção, edifica muitas pessoas, né? Eu assisti alguns e fui muito edificado e que vocês continuem firmes, porque é de Deus. Amém? Amém. Obrigado. Agora, Pedro, eu queria dizer, eu fiquei muito emocionada fazendo esse podcast aqui. Quase chorei nesse instante, o moço falando e eu aqui quase chorando. Mas eu tô muito triste, agora eu nem choro de emoção, é de tristeza. Por quê? Essa pessoa que tá bem ali, ela não se inscreveu ainda no canal. Ela ainda não deu like. Ela ainda não compartilhou pra alguém. Falta até eu fiquei triste. Poxa, cara, então você vai agora, a gente tá te lembrando pela última vez antes desse episódio se encerrar. Se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo e compartilha com alguém que você acredita que vai ser abençoado com aquilo que a gente compartilhou aqui hoje. Exatamente. E não somente no YouTube também, acompanha a gente nas outras redes... Aí, já até gaguejei. Acompanha a gente nas outras redes sociais, que são elas, Instagram, Spotify e TikTok. Lá tem cortes também, conteúdo com propósito para sua vida e para a vida da pessoa também que você vai compartilhar, não é isso? É isso aí. Então não guarde só para você, abençoe outras vidas. E você já sabe, semana que vem, segunda-feira, às 19 horas, tem um novo episódio. Vai fazer esse barulho aqui.
Plim. Porque você já ativou as notificações. Tem que aprender a afinar esse negócio aí. Misericórdia. Chama Elisama de novo. O Santo vai ter trabalho aí, Santo, pra afinar isso aí. Rapaz, Olha, você bota o mudo aí, bota o negócio afinado aí, viu? vamos ver, né? Editando, rapaz, só você ficando seu plim. Bom, é isso aí. Semana que vem, segunda-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui de novo esperando por você. Tchau. Valeu!